Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Começando mais um culto da Igreja Presbiteriana Independente Jardim Nazaré, em Mojimirim, estado de São Paulo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de infinita bondade, nós estamos diante de Ti para prestar-te este culto. E o nosso clamor é que o Senhor possa estar visitando as nossas vidas, estar nos enchendo com o Teu Espírito Santo, de forma que tudo aquilo que vamos fazer possa ser do Teu agrado, e que o Senhor possa receber no céu como aroma suave a Ti. Abençoa, Deus, cada ouvinte nosso, que eles possam ser ricamente abençoados também com a mensagem de hoje. Louvamos o Teu nome por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Momento de confissão. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Caso você não tenha conseguido abrir sua Bíblia, pause o vídeo, até que você tenha a sua Bíblia aberta. Esdras 10, 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Convido você a pausar o seu vídeo e ter um momento de oração, de confissão dos pecados neste momento. Momento de louvor. Nós convidamos que você abra sua Bíblia no Salmo 150, que é um salmo bastante conhecido. Você pode também pausar o vídeo, se julgar assim necessário, enquanto acha o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Convido você neste momento a pausar o seu vídeo e ter um momento de louvor ao Senhor, seja com uma canção ou mais, ou com oração. Louve ao Senhor neste momento. Mensagem desta noite tem o tema Remindo o Tempo, e o nosso texto básico está em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pai, nós buscamos a Tua presença em oração neste momento, agora intercedendo pela mensagem que será trazida. O Senhor nos inspirou, colocou o texto em nossos corações, colocou as palavras dos nossos lábios. E nós aqui estamos, ó Pai, para transmitir
essa mensagem ao teu povo. E o nosso desejo é que essa mensagem encontre o coração de cada um como terreno fértil que receberá, ó Deus, a semente da tua palavra e que ela germinará, ela crescerá e produzirá, ó Deus, muitos frutos para o engrandecimento do teu reino. Abençoa-nos, ó Deus, em cada momento, dando sabedoria para aprendermos mais de ti. Esse é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde que o Covid-19 se instalou na Terra, temos visto e ouvido muitas mensagens da mídia, e também pastores e líderes evangélicos e religiosos nos alertando do final dos tempos, baseados nas profecias bíblicas, como no texto de Lucas capítulo 15, versículo 11, onde lemos: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Pensando sobre a condição em que vivemos no momento, lembrei do texto de Efésios 5, 15 e 16, que acabamos de ler, onde Paulo nos alerta sobre os dias maus, dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Foi daqui que eu tirei o tema da nossa breve meditação de hoje: remindo o tempo. Entendendo a expressão remindo o tempo, no site www.significados.com.br encontramos a seguinte explicação. Em outras traduções, esta expressão aparece como aproveitando cada oportunidade. Assim, remir o tempo tem o significado de se ter poder sobre nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Eis duas traduções que usam a expressão aproveitando a oportunidade. A primeira delas está redigida na versão Nova Bíblia Viva e está colocado da seguinte forma: portanto, sejam cuidadosos, não no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. A outra versão, na tradução da linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, nós lemos: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Cabe ainda acrescentar o texto de Colossenses, capítulo 4, 5 e 6. Esse, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, nos mostra da seguinte forma: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Andar prudentemente, não como nécio, mas como sábio. Creio ser oportuno definir as palavras principais. Andar prudentemente é andar de forma prudente. E prudente é aquele que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente, precavido, previdente. Resposta ou definição extraída do Google. A outra palavra é nécio. De acordo com o Google, nécio é que ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante, que ou aquele que não tem aptidão ou competência, incapaz, inepto. E por fim, a palavra sábio. Também peguei essa definição pelo Google por ser mais prático, né? E lá diz o seguinte: sábio, que ou aquele que sabe muito, que tem extensos e profundos conhecimentos, erudito, que ou aquele que possui muitos conhecimentos e em dada especialidade, que ou aquele que age ou fala em conformidade com a razão e a moral, com prudência e experiência devida, sensato, equilibrado. Vamos comparar as linguagens bíblicas que nós acabamos de ler. Na Almeida Revista e Atualizada, a parte inicial do texto, encontramos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Na Nova Bíblia Viva, está: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos. E na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes. Vamos fazer perguntas a essa parte do texto. A primeira pergunta que eu faço é: como o crente deve andar? Olhando para o texto, nós vamos descobrir que a maneira correta do crente andar é prudentemente, cuidadosamente, atenciosamente e com sabedoria. Na segunda pergunta, de que forma o crente não deve andar? Os mesmos textos, né? O mesmo texto, nas diversas versões, nos dá a resposta. Nós não devemos andar como nécios, como insensatos e nem como os ignorantes. Agora, vamos verificar também a parte final do texto, nas mesmas versões de tradução e no mesmo sistema de fazermos perguntas. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o final do texto está assim: e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na versão da Nova Bíblia Viva, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. E por fim, nova tradução na linguagem de hoje: mas como os sábios, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem
todas as oportunidades que vocês têm. Nessa parte da mensagem, nessa parte do texto, conseguimos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que o cristão precisa ser? Verificando lá nos textos, nós vamos descobrir que a resposta é unânime. O cristão precisa ser sábio. A segunda, antes da segunda questão, eu sempre costumo falar aos meus alunos que o ser humano nasce com um pouco de sabedoria e que ser mais sábio vai depender única e exclusivamente das atitudes deles com relação à vida. Nós nascemos sabendo, por isso choramos quando estamos com fome. Depois crescemos e vamos aprendendo. E à medida que nós crescemos e aprendemos, aumentamos a nossa sabedoria. O cristão precisa aproveitar toda essa oportunidade de ser sábio. A segunda questão: o que o cristão precisa saber? O cristão precisa saber remir o tempo. E o remir o tempo, aqui, tem a conotação de administrar bem o tempo. A segunda maneira, ou a segunda coisa que o crente precisa saber é aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Dia a dia, Deus coloca diante de nós inúmeras oportunidades e nós precisamos aprender a aproveitar cada uma dessas oportunidades, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida escolar, seja principalmente na vida espiritual. Precisamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. A terceira questão que eu levanto aqui: por que o cristão precisa agir desta forma? E se nós olharmos atentamente para os textos nas 3 versões, e até mesmo lá em Colossenses, nós vamos observar que existe a mesma resposta. Ela é unânime nos textos. Porque os dias são maus. Vivemos dias obscuros de pandemia e desentendimentos e precisamos praticar todas estas coisas para agradarmos a Deus. Remir o tempo aproveitando todas as oportunidades. Lucas, escrevendo o seu evangelho no capítulo 10, versículo 2, descreve sobre a missão dos 70 e menciona a seguinte fala de Jesus. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus, no capítulo 28, 18 a 20, narra as palavras de Jesus a respeito da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na minha mensagem diária do sábado 23 de maio de 2020,
usei o mesmo tema desta mensagem, remindo o tempo. E mostrei que remir o tempo tem a ver com a administração do tempo. Administrar bem o tempo com a grande quantidade de coisas que temos por fazer é uma tarefa muito difícil. Concluí a mensagem com uma pergunta que faço a você também. Como você tem aproveitado o seu tempo? Vou repetir a pergunta e peço que você reflita sobre essa questão. Como você tem aproveitado o seu tempo? Quero concluir com a letra do hino Vem Trabalhar, de Jane L. Borswick, tradução de João Wilson Faustini e música de T. Tertius Noble, Ora Labora. Vem trabalhar, quem não se anima a dar a sua mão, vendo a brancura da seara em grão? Ó servo, escuta, e traze ao mestre alguém, trabalha bem. Vem trabalhar, anjos não podem vir em teu lugar para o evangelho a todos anunciar. Redime o tempo que se esvai também, e a noite vem. Vem trabalhar, deixa a incerteza e todo o seu temor. Teu braço é frágil, mas serve ao labor. Pelos mais fracos pode Deus agir e o bem cumprir. Vem trabalhar, sempre incessante à busca do ideal, para que, vindo o caso teu final, ouças do Mestre a voz de alegre som, ó servo bom. E assim Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença. Muito obrigado pela tua palavra lida e pela mensagem trazida. E o meu clamor é que esta mensagem esteja no coração de todos os ouvintes, que ela possa ser, ó Deus, colocada em prática e que ela possa frutificar, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Pedimos que o Senhor nos despeça com a tua paz, nos dirija na semana que se inicia, para que tudo que nós fizermos seja totalmente da tua vontade, do teu agrado, e seja para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos proteja durante toda a caminhada desta semana, onde quer que estejamos, que o Senhor nos livre de todo perigo, de todo mal, em especial dessa contaminação pelo Covid-19, e que assim o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.